dialogando com alguns irmãos. Eu estava dialogando com o irmão do Movimento do Advento. Para quem não sabe, o Movimento do Advento surgiu lá em 76. Ele saiu da Igreja da Reforma, né? Por causa da parábola das 10 virgens. Uma interpretação lá e tal, e também devido ao anjo do Apocalipse 18. Então, esses acho que foram os dois pontos principais. Um problema lá e eles se separaram e formaram um novo movimento, né? Uma nova igreja. E eles hoje são organizados. Mas são poucos, mas são organizados. Agora vejam só. Eu conversando com um desses irmãos, falei, irmão, a igreja, ela tem que ter base profética. Ela não pode surgir assim, eu vou fazer uma igreja, eu vou sair da igreja, discordei aqui de um ponto, eu vou fazer uma igreja, alugar um salão, qual o nome que eu coloco? Aí eu pego o nome adventista, Advento sétimo dia, remanescente. Advento sétimo dia, histórico. Advento sétimo dia, a verdade. Não, não é assim. Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha dessa forma. E esse texto que está aí, que eu postei aí, agora por último, é interessante. Observe o que o texto diz, meus irmãos. O texto que está na Meditação Matinal de 1977, página 16, diz assim, olha. Não baixa sobre a igreja nenhuma nuvem para a qual Deus não esteja preparado. Olha só. Nenhuma força oponente se tem erguido para opor-se à obra de Deus que ele não haja previsto. E a irmã Ati escreveu, né? Deus orientou a irmã Ati escreveu que a igreja haveria de ter oposição, que a igreja seria perseguida, né? O mundo todo voltaria a sua inimizade contra a igreja, queriam surgir falsos movimentos, falsas reformas. A irmã te fala isso. Mas veja o texto. Tudo tem ocorrido como ele predisse por meio de seus profetas. Não tem deixado sua igreja em trevas, abandonada, mas traçou em declarações proféticas o que havia de acontecer e, mediante suas providências, agindo no lugar indicado na história do mundo, ele executou aquilo que seu Santo Espírito inspirara os profetas a predizerem. Irmãos, esse texto é de fundamental importância. Por quê? Porque nesse texto aqui, o que é que ele está dizendo aqui? Deus está falando através da sua serva. O quê? Que Deus não deixa a sua igreja em trevas. Deus revela aos seus servos profetas o que vai acontecer com a igreja. Mas sim, aí a gente pergunta, com base nesse texto, onde está escrito que a igreja adventista sétimo dia ia deixar de ser de Deus? Onde? Aí você não encontra. Mas o texto aqui está dizendo claramente, assim, olha, é, ele predisse por meio de seus profetas, não tem deixado sua igreja em trevas, abandonada, mas traçou em declarações proféticas o que havia de acontecer e, mediante suas providências, agindo no lugar indicado na história do mundo, ele executou aquilo que seu Santo Espírito inspirara os profetas a predizerem. Todos os seus desígnios se cumprirão e serão estabelecidos. Observe bem. Repito, isso aqui talvez seja repetitivo, mas é necessário. Se a igreja fosse deixar de ser igreja de Deus, a igreja adventista, e fosse surgir outra igreja, Deus ia revelar isso a profeta. Isso é claro, irmãos. Deus iria revelar a profetisa Ellen White. Olha, minha filha, a igreja vai cair. Deus vai levantar outro povo. Mas não tem. Esse texto aí, esse texto é um texto que mostra que tem que ter a base profética. Aí, por isso que eu conversando com o irmão, eu falei isso. Falei que tem que ter base profética, irmão. Do contrário, não tem condições não de ficar afirmando isso. Então, eu falei com o irmão, né? Eu falei, olha, irmão, esse negócio de a gente sair da igreja e fundar uma outra igreja por nossa própria conta, isso não tem base não, irmão. Ah, mas não precisa profecia. Eu falei, como não precisa profecia? Como não precisa profecia? Então, se for assim, cada um pode fundar a sua igreja. Simples. Cada um. Eu tenho lembrança
quando eu era da reforma, da SMI, né, da Sociedade Missionária Internacional, eu fui estudar com uma irmã. Essa irmã estava com dúvida lá e tal, aonde ficar, na Igreja Adventista, na reforma. Ela estava com a dúvida. E ela me fez uma pergunta que foi crucial. Disse assim: ô irmão Benildo, me mostre a profecia para o surgimento da igreja que o irmão faz parte agora. Na época eu era pastor da Igreja da Reforma, da SMI. Me mostra a profecia. Aí eu falei, não, foi a guerra lá em 14. Não, aí a guerra foi um acontecimento. Eu quero a profecia para surgimento da igreja, como sendo de Deus. Aí eu tive que falar, vou estudar mais um pouco para lhe dar a resposta. Estudar esse, mas quanto mais eu fui estudando, eu fui compreendendo que não tinha base profética realmente para esses movimentos. E que a base profética era para a igreja adventista. Então, por isso que esse texto, ele é importantíssimo. Por isso que esse texto, ele é fundamental. A gente tem que ir na base profética. Senão, repito, qualquer um pode fazer sua igreja, qualquer um pode sair, separar-se e fundar sua igreja. Mas Deus não trabalha assim. Deus é um Deus de ordem. E Deus vai agindo pela profecia. E especialmente agora, para a pregação das três mensagens angelicais, Deus não ia deixar a sua igreja em treva, abandonada. Aí surgiu outra igreja, não sabe, ninguém sabe que surgiu. E que negócio é esse? Então, Deus, ele vai agindo, orientando os seus servos, os profetas, para predizer o que vai acontecer. E no nosso caso aqui seria a irmã White. Deus iria falar para a irmã White, olha, minha filha, vai, a igreja não vai, a igreja vai cair e vai surgir outro povo. Mas não existe isso. É o contrário que nós já vemos até agora, já estudamos até agora, é o contrário. Sempre dizendo que a igreja iria até o fim fazendo a obra de Deus.